Hoje tem a estreia do primeiro episódio da série de documental Raízes. Esse primeiro episódio fala sobre os sambaquis aqui da nossa região. Para falar um pouco mais sobre essa produção, a gente recebe aqui o Rafael Guedes, o professor Gilvan, que estão aí à frente desse trabalho. Muito bom dia, obrigado por estarem aqui mais uma vez com a gente, falando sobre essa produção de vocês. Bom dia a todos. Eu ia dizer, facilita, bom dia, Rafael. Senão ficando para o ir para ninguém, né? Não, eu já passei. Bom dia, Rafael, bem-vindo, cara, tudo bem? Bom dia, obrigado pela rádio. Imagina. É uma satisfação estar aqui, até como eu comentei aqui com o Pedrinho, é uma rádio que fomenta muito essas produções, essas promoções da região, né? Então é muito importante para a gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre isso, né? Bom dia, Gilvan, tudo bem, cara? Bom dia, Bica. Bom dia, Joelson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio e assistindo também aqui através da live. É um prazer estar aqui hoje, cumprindo uma promessa que a gente já falou isso para o Marcos, né, que a gente fez há 1 ano e meio atrás, que viríamos de novo na H2O para falar sobre o lançamento desse documentário. E é maravilhoso que esteja acontecendo. O Rafael falou que a gente fomenta, que bom se pudéssemos ser mais ativos nesse apoio, porque a gente acredita muito que se a gente quer ser rádio da comunidade, a gente quer estar... A nossa cultura, a nossa história, nosso patrimônio tem que ser valorizado. E o que vocês estão fazendo é isso, cara, de uma maneira muito linda, muito bacana, com um esforço enorme, né? Eu imagino aí o que foi essa correria, porque não estamos, infelizmente, em Hollywood, em países onde você tem muita verba para isso, então tem que ser tudo feito com muita ginástica, né, cara? A gente estava rindo ainda há pouco ali na recepção, porque a gente acaba desenvolvendo o papel de relações públicas, assessoria de imprensa, vai para todas as atividades de divulgação, então assim, é bem desgastante, mas assim, ao mesmo tempo acho que é bem gratificante, né, Rafa? Saber que um projeto está tendo tanto sucesso, as pessoas estão gostando tanto do trailer. Estamos ansiosos para ver a reação das pessoas também em relação ao documentário como um todo, né? Eu posso dizer assim, do ponto de vista enquanto um arqueólogo, né, que assistiu uma boa parte desse documentário, e há muito de sensibilidade, desse olhar que o editor tem, né? Então do diretor aqui, o papel do Rafa, eu acho que ele foi muito bem desenvolvido, e eu acho que é isso que fez a diferencial, né? Eu sempre falo, eu tenho muito do que é arqueologia na nossa região, da pesquisa arqueológica, mas assim, eu não sou, até o momento, eu nunca tinha feito nenhum trabalho de audiovisual, né? Então, assim, tão profundo. E esse foi o primeiro, assim, uma imersão, e eu acho que aprendi muito com o Rafa. Acho que o Rafa pode contar também um pouquinho dessa experiência do que é representar isso. Porque assim, Bica, do ponto de vista... da produção, foi legal porque eu fiquei muito à vontade atrás da câmera, sabendo que quem estava dirigindo o conteúdo era uma pessoa que tinha expertise para tal, assim, sabe? Então eu não precisava ficar filmando e me preocupando com o que estava acontecendo. Então isso me passou muita segurança e permitiu, assim, eu ter um olhar um pouco com uma fotografia mais bonita, um enquadramento melhor, sabe? Porque foi uma produção a 4 mãos, vamos falar assim, né? A gente não teve uma equipe gigante e tal. Então tudo era feito com muito cuidado, com muita atenção, sabe? Então essa união entre eu e o professor Gilvan deu muito certo. Tanto é que a gente resolveu que esse documentário fosse parte de uma série que está por vir. Quer dizer, né? O Gilvan ficou com a parte científica, com a informação, o conteúdo, e tu preocupado com a parte técnica, a captação, qualidade de áudio, qualidade de som. Só que nessa parte eu vou puxar algo que o Gilvan falou, Rafael, que eu fiquei impactado quando eu vi o trailer, que teve muita arte inserida nessa produção, cara. E isso me surpreendeu, porque a gente estava esperando um documentário. Eu fui ver o trailer esperando ver aquele documentário, cara de documentário, né, cara? Sabe? Mostra o trabalho, mostra a mão mexendo ali, um retrato de sambaqui, enfim. Não, tem muita arte inserida meio que para o público leigo, que é o meu caso, entender um pouquinho do que vocês estão falando, de como era, de como funcionava, enfim. Esse desenvolvimento da arte, cara, foi muito delicado. Como é que foi trabalhar isso? Foi curioso, porque assim, Bica, até porque o documentário era para ser, eu até vou abrir um pouquinho, era para ser só sobre os sambaquis de Jaguaruna, né? E uma coisa que eu sempre tenho batido na tecla, em roteiro de documentário, você não consegue seguir 100% o que está num roteiro, vamos supor, a câmera ali e tal. Você vai se abrindo ao que vai acontecer, e documentário isso é muito comum. Então, assim, a gente se viu obrigado a incluir outros sítios para dar um contexto sobre determinados assuntos. Por exemplo, o sítio da região tal fala melhor sobre aspectos físicos e assim vai. Então, como esse documentário foi tomando uma proporção muito maior visual,
eu senti que eu precisava ter algo que desse uma dinâmica maior. No caso, as animações. Até uma referência muito grande para mim, eu posso falar isso abertamente, foi o documentário Caverna dos Ossos, né? Que é muito interessante. E ali eu vi algumas imagens de animações. E eu tentei muito fazer essas imagens por IA e não conseguia, porque não é minha praia, vou falar assim. E aí, em um determinado momento, o professor me falou de um jogo que é em parceria com o Grupep e a USP, né? E a RISE, é um grupo de arqueologia de realidade simulada e aumentada e simulada, né? E aí ele me falou esse jogo, eu fui lá olhar e achei sensacional, sabe? Então eu fiquei acho que uns 3 dias em imersão jogando videogame e fazendo captura de tela, obviamente com a permissão deles, né? Dar os créditos. E através dessas imagens eu consegui fazer uma descaracterização e obtive essas imagens. E deu muito certo, Bica. Foi, até comentei com o professor esses dias que salvou, assim, nessa questão da dinâmica e do ritmo do documentário. É muito bacana, né, cara? Aproveitar, né, o Rafa, assim, agradecer muito o Alex da Rise, que a hora que a gente falou assim, a gente está pensando em usar, e ele, nossa, pode usar, é público, é para usar mesmo, e ficou super empolgado a hora que ele viu o trailer, assim, agradeceu um monte. Porque tal. aumenta o público dele também. Exato, e tanto é que no final do documentário a gente está lá com o QR Code justamente para convidar as pessoas que estão assistindo, e principalmente os alunos, que vai ser o nosso público depois, para que eles acessem o jogo também, tenham acesso a esse material. Então, assim, eu acho que é isso, né, o Rafa? A gente trabalhar em parceria. Eu acho que é dessa forma que as coisas acontecem, né? Eu acho que eu já comentei em outros programas de rádio, eu não conheci o Rafa não conhecia o meu trabalho, a gente se conheceu fazendo este trabalho, a gente foi apresentar... Mas quem procurou quem? Como é que foi? Não nos apresentaram, uma pessoa em comum, eu havia manifestado a vontade, que ela trabalha com reportagem, né, um repórter da UniTV, e eu havia manifestado a ela que, porque vamos fazer um documentário sobre Sambaquis, e o Rafa comentou também com ela isso, e daí ela pegou e apresentou os dois. E daí o Rafa, já nesse meio tempo, ele já estava com um projeto inscrito aqui em Jaguaruna. E daí a gente só foi adaptando, organizamos e saiu. Foi quanto tempo de trabalho, e principalmente aquele momento difícil do produtor, quantas horas de gravação para vocês juntar e fazer o filme. Até eu comento muito que eu chegava pro professor no começo assim, porque a gente tinha um tempo estipulado em 25 minutos mais ou menos. Assim, professor, com esse daqui a gente tem 4 minutos. Ok, eu chegava em casa com meia hora de edição, assim, e ter que reduzir isso, então foi um desafio. Eu já trabalhei com edição, e tu cortar é uma dor, né, cara? Tem muita coisa que tu quer botar e que não tem espaço para botar, tu tem que cortar, isso dói demais de quem tá dirigindo. Talvez 80%. Né? Eu não tive esse papel, né? Então geralmente eu estava mais lá gravando e tal. Mas a gente estava falando no início sobre os aprendizados, né? Eu acho que o Rafa falou, não precisava me preocupar com o conteúdo e tal. Mas eu acho que sai todos os dois com grandes aprendizados, assim. O Rafa sai mais arqueólogo, eu saio mais produtor de audiovisual. Porque no final ele já estava assim, o pacote arqueológico, daí não sei o quê. Porque tipo, eram os termos que ele estava ao longo do documentário comentando e tal. E daí ele já ia sacando o que a gente estava falando, já ia se movimentando, ao mesmo tempo a forma como ele ia se movimentando, eu vi que ele já estava querendo dar uma continuidade, a gente continuava, havia um entrosamento, né? Com o tempo a gente aprendeu a trabalhar em conjunto, né? Importante isso que tu está falando sobre continuidade, Gilvan, porque a intenção, inclusive, é ter uma continuidade. Esse, digamos, seria o primeiro episódio, né? Sim, mas ainda respondendo a pergunta, deu 1 ano mais ou menos, Gelson, de produção, assim, tá? Até a gente resolveu com esse entrosamento, com essa logística, essa dinâmica que a gente teve, vamos assim, por que não a gente valorizar outros patrimônios culturais na nossa região? Foi aí que o professor questionou, vamos levar isso para frente, né? O professor pode falar melhor do que eu sobre isso. Não, imagina, a gente está aqui, como eu falei, aprendizados, todos dois, assim, né? Tem muito, a gente tem um patrimônio riquíssimo, o Bica, e eu acho que tenho certeza que a hora que o ouvinte ouvir esses temas, ele vai se identificar. Primeiro, a gente tem essa história de longa duração. A gente não pode tratar essa história que a gente está trazendo no documentário como uma história apartada da
nossa história oficial. Ela é parte integrante da nossa história oficial. Começa lá há 7.000 anos e vem até hoje. Né? E durante todo esse período a gente tem muitos referenciais culturais para ser tratado. E tem muitos que a gente já está vendo que está se perdendo muita coisa. Então a gente tem a memória ferroviária, a memória tropeira, né? A memória toda a cultura açoriana que a gente tem na região, um terno de reis que era tão difundido que a gente tinha aqui no município, hoje já são pouquíssimos grupos. A gente tem as manifestações religiosas, né? Festa do Divino, Senhor dos Passos, várias que são tradicionalíssimas, já são festas centenárias e que merecem ser registradas, até para a gente ter esse sentimento de orgulho, né? Que muitas vezes a gente acha que essa valorização cultural está tão distante, né? Está tão fora, e ela às vezes está aqui presente no nosso cotidiano. Não é eu, o Rafa, dizer para as pessoas o que é cultura, não, é mostrar que a gente está fazendo parte desse movimento que está acontecendo e está aqui presente no nosso cotidiano. E o audiovisual, e claro que nós também na academia, é só uma forma de documentar isso, de registrar. É isso que a gente quer fazer, dar visibilidade, mostrar para as pessoas que nós temos uma identidade riquíssima, identidade cultural, e que a gente quer mais valorizar, preservar e dar visibilidade, né, Rafa? A série seriam novos temas, por exemplo, a questão de esse um ano de trabalho não vai ser reaproveitado para futuros documentários, por exemplo. O assunto Sambaqui, digamos que está nesse produto que vai ser lançado hoje. Olha, a gente tem muita coisa que não foi colocada, né? Como o Bica falou, assim, a gente vai guardando as edições. Mas eu acho que a ideia é... Obviamente, eu acho que o Sambaqui vai ganhar mais um volume, né? A gente está pensando numa parte 2. Talvez com outras abordagens na narrativa, mas a gente já tem muita coisa. Mas a ideia é fomentar novas culturas. O professor falou a questão do patrimônio religioso, a questão do butiá, a questão dos nossos naufrágios, que a gente tem vários aqui, a questão falando de Jaguaruna, do Rio Branco, que é um time centenário, que merece algo, né? Não sei se a gente vai ter tempo útil para tudo isso. A gente já falou antes, né? Tipo, é um trabalho de década, né, o Bica, mas eu acho que é merecido, assim. A ideia de consolidar isso através de uma série é mostrar que essa região tem muita cultura e a gente tem muito para trabalhar e dar para as pessoas observarem isso, né? Porque, rapidinho, vocês traçaram tantas possibilidades, né? Assim, nessa nossa conversa aqui de 5, 6 minutos, tantas possibilidades que geram, com certeza, e cultura e história. Quando tu começa a cutucar, abrem outras, né? Os leques são enormes, assim, então são coisas impressionantes. Eu tô com um interesse muito grande de saber como é que vocês chegaram no Sambaqui. Claro que o professor Gilvan tem acesso, né? Mas a do Sambaqui, não é do Sambaqui, desculpa, do sítio arqueológico lá na Cabeçuda, porque desde que eu vim para Laguna, vim morar em Laguna, já vão aí mais de 10 anos, ou próximo a 10 anos, me disseram que aquilo tinha sido perdido. E aí eu vi no documentário, vi no trailer de vocês que não, vocês estiveram lá e tá lá ainda. Tá bem preservado aquele sítio arqueológico lá? Ele, por muito tempo, ele foi minerado, né, Bica? Então, e depois ele foi retirado também para construção das pontes, né? Desde a primeira ponte ferroviária até a última ponte. Vamos dizer que ela ainda foi a destruição mais controlada, porque onde houve o pilar da ponte foi feita uma escavação arqueológica. E dessa área a gente escavou 20 sepultamentos. Mas a gente tem essa área é uma área periférica do sítio, então a parte monticular ela é muito grande. Então, e esse sítio para pesquisa arqueológica é bem emblemático, o Bica, por isso que a gente foi nele também, né? Porque aqui na região eu acho que ele é um dos primeiros sítios que é escavado sistematicamente. Ele é escavado pelo Museu Nacional, né, no Rio de Janeiro, pelo Cássio Farias, na década de 1950. Enquanto a caeira estava acontecendo, né, a extração do calcário estava acontecendo ao lado, ele estava realizando as pesquisas arqueológicas do outro, né? Então é um sítio bem emblemático, que tem bastante história, e por isso que a gente foi realmente visitar esse sítio. Eu acho que ele tem outros potenciais que pode ser discutido, mas principalmente uma coisa que a gente vai discutir muito no documentário, apesar de que o Rafa está sempre pegando meu pé porque eu estou entregando spoiler, mas eu entrego spoiler, mas eu acho que é muito diferente de ver, porque a sensibilidade com qual é representado e o recorte que ele faz é sensacional, é uma outra experiência, né? Então é justamente o que a gente traz no documentário também, é a importância de ter a comunidade como parceiros na discussão sobre a gestão e o planejamento desse espaço. Eu tenho um colega, e posso dar o nome dele aqui, Luiz Cláudio Abreu, que do Portal Agora Laguna, foi muito tempo da Rádio Difusora.
E o Luiz, apaixonado por história, ele tenta documentar tudo que pode, e ele não teve acesso ao sítio. E ele está tentando. Ele foi um dos caras. Rafa, eu acho que com a construção da Ponte Elita Garibaldi acabaram com o que restava e tal. E que bom que tu está dizendo que não, pelo contrário, a parte mais importante está preservada. Porque o Luiz é apaixonado pelaquela. Tu vai me ajudar com os termos, professor. Eu vou. A parte que resta lá onde eram feitas as ferramentas, que tem as pedras marcadas ainda. As oficinas líticas. Oficinas líticas. E isso está bem preservado lá também. Sim, inclusive aparece no documentário. Vai estar também. Então, tá, e para matar o Luiz de inveja. Cara, muito bacana. Bom, vamos lá. Quanto tempo de documentário? Hoje, 10 horas. 10 horas é o início da sessão. Quem quiser ver, chega antes, né? Isso. É 1 hora de duração? Tá? 1 hora. Pedimos que o pessoal tenha paciência, que fique, mas ele tá bem dinâmico, tá? Vale a pena. Às 10 horas aqui no cinema do Duna Shopping, estacionamento é gratuito, né? No dia de hoje. Posso fazer alguns agradecimentos? Claro, sim, pessoas que ajudaram na promoção desse dia, que é o Luiz Reis, através da Jaguatur, a Tati, Sabor da Roça, ao município de Jaguaruna, nossa gratidão imensa por eles, ao seu Luiz e a Jamile, né? A Jamile, do Duna Shopping, tá, que abriu as portas pra gente. E espero que esse documentário sirva como um passo inicial para outras fomentações culturais da cidade, né? Então, e a Unisul, através do programa de pós-graduação em educação, né, que isso também acaba sendo integrado por ser um processo educativo, ele é integrado também a minha pesquisa de pós-doutorado, né, que é em educação patrimonial para a educação básica. Então, hoje, 10 horas da manhã, aqui no cinema do Duna Shopping, Bica. Para o governador que disse que a universidade não é mais daqui, ela produz muita coisa boa para cá ainda, Com né? certeza, e a gente quer produzir muito mais, o Bica, assim, não sei, de dar esse retorno. A gente está ali e a gente quer mais extrapolar os muros da universidade trazendo isso. O Rafa não frisou, mas a entrada hoje ali no Duna Shopping é gratuita, tá? O estacionamento é gratuito e a entrada no shopping também. Vão lá, vão prestigiar o documentário, é só entrar, pegar sua pipoca, daí a pipoca sim tem que adquirir, mas tá lá, pessoal, é gratuito, é assim, Bica, a gente está muito feliz, porque inicialmente a gente estava bem receoso, né? Estávamos plena segunda-feira, 10 horas da manhã, e a gente tem que assim, manifestar aqui a nossa gratidão a toda a gentileza que o pessoal do Duna Shopping, shopping tiveram com a gente, porque eles nos cederam a sala. E nós tínhamos uma sala e a gente estava bem receoso assim, né, em ocupar a sala e tal. A gente está com a segunda sala, a gente já tem aí reservas e a gente acabou ocupando toda a primeira sala e a gente abriu a segunda sala. Então, quem estiver nos ouvindo, a sessão começa às 10, ainda dá tempo, é só chegar, aparecer lá, aparece um pouquinho antes para a gente ter condições de acomodar, né? Claro que a gente já tem aí, eu acho que em torno de 150, né, Rafa, que a gente tinha feito as contas de reserva, né? Então a gente tem capacidade de atender mais pessoas. Se estiver ouvindo aí, pode aparecer no Duna Shopping hoje. Quem perdeu hoje vai acompanhar como o documentário depois, ou pode acompanhar como o documentário depois? Olha, Bica, daqui 1 mês e meio, mais ou menos, é através de plataforma digital. Tá. A gente vai fazer toda a nossa mostra com as escolas que foram combinadas. Algumas cidades demonstraram interesse também em exibir esse documentário. Então a gente vai passar toda essa estreia, eu acredito com 1 mês e meio a 2, né, professor? Mais ou menos. Né? Até já a gente vai fazer um circuito na região, tá, o Bica? A gente vai para Garopaba, vai para Ibituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão, Capivari. E então a gente tem exibições aí já em toda a região aqui. Por favor, assim que tiver agenda, mandem aí que a gente quer divulgar bastante. E não só isso, hoje nós estamos lançando o projeto Repórter Aprendiz junto com a Prefeitura de Tubarão. Hoje eu vou para a escola João Hilário de Melo, ali no bairro Sertão dos Correias, em Tubarão. Então saio daqui voando para lá, não vou poder acompanhar o que havia prometido para o professor Gilvan, queria, mas não vou poder acompanhar hoje, mas estou louco para poder acompanhar na próxima oportunidade. Então divulguem aqui com a rádio, a gente quer muito poder auxiliar na maneira que for possível. Brigadão. Perfeito, obrigado, e sempre um prazer estar aqui na H2O com vocês. Valeu, professor Gilvan, sempre bom, brigadão aí. Eu que agradeço, Bica, sempre um prazer estar aqui. Manda um abraço para o Rafael, ele é um grande profissional, manda aqui o Edson Pinter. Gilvan tá fora do abraço do Edson aqui, foi só pro Rafael. O Maurício de Souza mandou um abraço para vocês, está agradecendo, dizendo, olha, em nome da comunidade, gratidão. Precisamos de trabalhos assim, que legal isso, cara. Bom, o tema é amplo, a gente poderia passar mais tempo conversando, mas infelizmente nosso tempo explodiu. Nós vamos para o intervalo, diga, do Claudemir? Então manda aí. Claudemir Souza dos Santos, parabéns aos pesquisadores, ao Gilvan e Rafael e toda a equipe pela produção do documentário. Jaguaruna é um verdadeiro santuário arqueológico, tem que ser representado e valorizado, manda aqui o Claudemir. Obrigado, Claudemir. Obrigado ao Van Gonçalves de Capivari e a Suzana Lima.